Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Coutinho e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês diferentes formas que a gente tem para poder criar objetos em JavaScript. A gente não tem uma, não tem duas, a gente tem umas 3 ou 4 formas diferentes, na verdade muito mais. Eu vou mostrar para vocês as mais comuns e vou tentar seguir uma linha cronológica. Não vai demorar, mas eu quero que vocês entendam a forma como cada uma delas funciona. Mesmo existindo formas mais recentes, as mais antigas também são super adequadas, têm os seus usos e são, super legais da gente entender e da gente utilizar. Então vem para o vídeo que a gente vai aprender isso aí hoje. Digamos que você vai criar um programa em JavaScript que ele precisa fazer alguns cálculos, seja cálculos da física, seja cálculos de computação gráfica, de jogos, de colisão, posição, movimentação, etc. É muito provável que você vai precisar ter o conceito de vetores ou de pontos no espaço. Então a gente vai criar objetos para representar pontos ou vetores no espaço, criando um arquivo que vai ser o vetor.js. A primeira forma mais simples da gente criar vetor, eu diria a que existe desde sempre, é a forma literal, a forma com o operador new. Aí, também antigo, mas se a gente quiser ter uma forminha para criar objetos, a gente vai ter a forma da função construtora. E mais recentemente, sei lá, 2015 para cá, a gente tem a forma usando class. Então, vamos lá. Se eu quiser criar uma posição, eu posso fazer assim, uma variável. Ela vai ter uma propriedade x que vai ser, sei lá, 45, uma propriedade y que vai ser 90. Criei uma posição. Eu poderia criar o mesmo objeto de outra forma, que eu vou colocar aqui posição 1 só para poder criar mais de uma variável. Então, posição 2 é igual a um novo objeto. E aí, em seguida, eu vou lá e coloco ponto x igual a 45, posição 2.y igual a 90. Exatamente o mesmo resultado. Então, isso aqui é perfeitamente equivalente a isso aqui. JavaScript é louco o suficiente para permitir você criar um objeto vazio e aí na linha seguinte você atrela, associa uma nova propriedade que não existia antes, agora existe, propriedade x, e depois você coloca uma segunda propriedade y que passou a existir também depois que o navegador executar essa linha. Também poderia criar o objeto na forma literal, assim, posição 3 é igual a um objeto vazio. Depois eu vou lá e faço posição 3.x igual a 45. Então, olha só. Então agora a gente já tem 3 formas perfeitamente iguais da gente criar objetos. Só que se você começa a precisar criar várias posições diferentes, e quem sabe você fazer conta, tipo assim, eu quero fazer a posição 3 menos a posição 1. Né? Isso aí seria equivalente a você pegar uma nova posição e fazer com que o x dela seja o x de uma menos o x da outra, e o y dela vai ser o y de uma menos o y da outra. Então, você pode querer fazer contas com esses objetos. E aí, uma forma legal de você fazer isso, é você forçar que cada posição precise ter uma propriedade x e uma y, e que também ela possa ter um método somar, um método subtrair, um método multiplicar, um método norma, normalizar, um método distância entre duas posições. Tá? Então, você poderia querer fazer isso. Como é que a gente cria uma forminha para criar objetos em JavaScript? Até outro dia, o JavaScript não tinha class. Não tinha. Hoje ele tem. E é o jeito mais usado hoje em dia para a gente criar objetos que seguem um certo formato. Mas como que a gente fazia antes, tá? Quando não existia class? A gente usava função construtora, super legal. Então, function, posição, recebe um x, recebe um y.
E aí, dentro aqui, eu vou fazer this.x igual a x, this.y igual a y. Só isso. E aí, como eu tenho essa função agora, eu poderia fazer um const posição 4 é igual a um new posição. E aí eu passo aqui 45, 90. E um const posição 5 é igual a um new posição. Aí aqui eu vou colocar um 10 e um 50. Vou colocar um 15 e um 50. Tá? E aí seria muito legal se eu pudesse agora fazer um const posição 6 é igual a o posição 4 menos menos vai ser subtrair, sei lá, subtrai o posição 5. Tá? Então, olha só, eu quero pegar o posição 4, que é 45,90, pegar o x, né, e tirar 15. Então, 45 menos 15 vai dar 30. Eu quero que isso aqui dê, né, 30 no x. E no y, isso aqui vai dar 90 menos 50, vai dar 40. Então, o meu posição 6 seria muito legal se eu pudesse escrever um método que vai fazer, né, essa conta de subtração aqui. E eu posso, tá? Eu posso da seguinte forma. Aí entra a coisa esquisita. Que funciona, é legal, só que é bizarro, assim. Então, ainda bem que introduziram a classe, que deixa essa sintaxe muito mais fácil da gente ler, entender e escrever, obviamente. Então, olha só como que a gente fazia. Posição, que é o nome da função construtora, ponto, prototype, ponto, o nome do método, subtrai. É igual a uma função que vai receber uma outra posição. E aí aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou retornar uma nova posição com resultado. E o resultado vai ser o quê? Bom, qual que vai ser o valor de x? Vai ser o x desta posição, então this é esta, né? Então desta posição, this.x, menos outra posição que eu recebi no parâmetro .x, e o y vai ser this.y menos outra ponto y. Pronto, agora esse meu método aqui, ó, subtrai, ele funciona, ele existe, e ele vai fazer essa continha do jeitinho que a gente espera que aconteça. Como que eu poderia fazer isso utilizando classes? Eu vou digitar class, eu vou colocar a posição, e aí eu preciso inicializar o valor das propriedades x e y. E eu inicializo o valor por meio de um construtor, que vai receber um x e um y. Esse constructor aqui, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que a minha função construtor estava fazendo, que é basicamente pegar o x e o y do parâmetro e definir que, beleza, o x desta posição e o y desta posição, que está sendo criada, construída agora, são iguais a esses argumentos, né, esses parâmetros, né, que receberam os valores. E aí eu posso colocar aqui todos os métodos que a posição vai ter. Então, por exemplo, o método subtrai, que vai ser invocado, né? Alguma posição, ponto subtrai, passa, né, como parâmetro uma outra posição. Então, aqui de novo, outra. E olha só que sintaxe diferente e legal, tá? Então, eu não preciso escrever function aqui. Reparem que dá até erro, tá? Então a sintaxe que eu tenho que utilizar aqui é simplesmente colocar o nome do método, a lista de parâmetros aqui e aí o corpo do método. O que isso aqui vai fazer? Igualzinho lá em cima, ó, new posição, this.x menos outra.x, this.y menos outra.y. E aqui eu devo ressaltar o seguinte, se você já tem experiência com outras linguagens de programação, sei lá, por exemplo, Java, C#, você deve saber que o valor desse ponteiro this dentro de uma instância, né, de um objeto, ele aponta para o próprio objeto, assim como no JavaScript, mas nessas linguagens Java, C#, você pode omitir esse this. Tá? Então você poderia colocar só x, por exemplo, que ele ia achar que é esse equivalente ao this.x. Em JavaScript você não pode fazer isso. Tá? Você tem que escrever o this se você quiser acessar as propriedades deste objeto.
né? Então, depois de eu ter essa classe, eu poderia construir const posição 7 é igual a um new posição, que vai ser o 4590, const posição 8, new posição, que vai ser um 1550, e o const posição 9 vai ser o posição 7, ponto, subtrai o posição 8. E o resultado aqui vai ser exatamente, né, uma nova posição em que o x é 30 e o y é 40. O que mais que eu posso fazer com as classes, tá? Olha, aqui a gente criou a classe posição e essa posição ela tem o construtor e eu coloquei só um método, mas eu poderia também colocar um método soma com outra posição, né? Uma posição mais outra. E aí eu faria return new posição this.x mais outra.x, this.y mais outra.y. Poderia fazer um multiplica por um número. Isso aqui seria retorna uma nova posição, this.x vezes número, this.y vezes número também. Eu poderia também fazer o seguinte, acho que seria legal a gente rodar isso aqui. Eu vou criar aqui um vetor.html. E aqui, o que eu vou fazer? No meu vetor.html, eu vou comentar tudo aqui para trás. Eu vou deixar só a classe. Só essa classe aqui. E aí, eu vou fazer isso aqui e eu vou dar um alert de posição 9, para a gente ver se essa continha deu certo. E aí, quando a gente testa essa página, ele deu o alert, só que apareceu object, object. O que seria isso? Olha que interessante. Quando a gente cria um objeto, e esse objeto pode ser criado de qualquer forma, tá? Eu vou colocar aqui const novo objeto é igual a um objeto vazio. Se eu fizer novo objeto e colocar um pontinho aqui no console, vocês vão ver que existem algumas propriedades que eu não defini, porque eu criei um objeto vazio. Uma dessas propriedades chama toString, que é um método. Se eu invocar esse método, ele vai lá e imprime esse tal de object, que não tem nada de útil. Seria legal se ele falasse, olha, esse objeto não tem propriedade nenhuma. E aí, quando a gente cria, né, o posição 7 aqui, por exemplo, se a gente der um alert em posição 7, ele vai converter o posição 7 para string, e no que ele faz isso, ele vai retornar, né, esse object, e é isso que vai aparecer. Só que seria muito legal se esse toString pudesse retornar o x e o y. Tem como a gente fazer isso? A gente pode, aqui no vetor.js, chegar na nossa classe e criar um método que chama toString, que vai sobrescrever o toString padrão de todo objeto. E aqui eu posso retornar algo que faça sentido. Por exemplo, colocar aqui dentro de parêntese, eu vou colocar o valor do x, vírgula, o valor do y. Fazendo isso, a página foi lá e mostrou direitinho o toString daquele jeito que a gente queria. E tem várias outras coisas que a gente pode fazer com classes também. São um excelente recurso para a gente poder ter um código organizado e de alto reaproveitamento. É legal que quando a gente utiliza classes, a gente consegue distribuir a complexidade do sistema, sendo que cada classe vai ser responsável pela inteligência, pelo comportamento e pelos dados referentes àquele tipo de objeto. Isso é muito legal, é uma excelente prática a gente entender, né, todos esses recursos que a linguagem JavaScript nos dá para a gente poder fazer programação orientada a objetos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, deixem um like. Se tiverem dúvidas, podem comentar à vontade, que eu sempre respondo vocês. Um abraço para vocês e até a próxima.